Seu colaborador se apresenta no posto de trabalho com um atestado médico adulterado. É possível aplicar a justa causa? E como de costume, nós vamos exemplificar essa situação através de um caso prático, de um recente julgado do Tribunal Superior do Trabalho, em que uma colaboradora ajuizou uma ação trabalhista buscando a reversão da aplicação de justa causa por ter lhe sido imputada uma conduta fraudulenta, criminosa, qual seja a adulteração de um atestado médico. Veja bem, nesse caso, nesse processo, a colaboradora relatou que precisou faltar ao trabalho por motivo de doença. Nessa oportunidade, ela teria ido consultar um médico do sindicato que lhe forneceu um atestado médico dando conta de uma falta justificada, apenas um dia. Porém, ela acabou faltando no dia seguinte também. E ao se reapresentar, trouxe um atestado médico com uma rasura no número de dias. Ao invés de constar um, constavam dois. A empresa, nesse caso, prontamente mandou esse documento para um analista de recursos humanos da organização e o mesmo constatou a adulteração e a empresa automaticamente aplicou a penalidade máxima, ou seja, a demissão por justa causa, tendo a trabalhadora logo em seguida ingressado com uma ação judicial, alegando que efetivamente teria faltado 2 dias, que o atestado médico dava conta de um dia só justificado, mas que não sabia se o documento teria sido rasurado ou adulterado, e mesmo que o tivesse sido, não seria dela a autoria por essa fraude, por esse ato ilícito. No decorrer da instrução processual, a juíza de primeiro grau mandou realizar uma perícia grafodocumentoscópica para verificar a autoria da rasura ou da adulteração. E nesse caso, a perícia foi conclusiva no sentido de que não era possível apontar a própria trabalhadora como a autora desse ato ilícito, dessa adulteração. Ainda no conjunto probatório, a magistrada solicitou os controles de horário dessa trabalhadora, seus cartões ponto, e neles verificou-se que a trabalhadora possuía várias faltas abonadas, justificadas por atestado médico, e que em nenhuma dessas ocasiões ela acabou sendo sequer advertida, suspensa, ou seja, não sofreu nenhum tipo de penalidade. E nessa linha de raciocínio, entendeu ser abusiva a aplicação da penalidade máxima, uma vez que no decorrer do seu histórico profissional, ela já teria justificado outros dias, outras faltas por motivo de doença, e em nenhuma dessas ocasiões a empresa utilizou o seu poder diretivo para adverti-la. Tal situação configura por óbvio o nosso conhecido perdão tácito, que já foi por inúmeras vezes aqui tratado e que diz respeito à tolerância do empregador com alguma falta funcional sem que o mesmo aplique prontamente a penalidade correspondente. Esse perdão tácito acaba por fulminar uma eventual conduta da empresa de aplicar a penalidade máxima a um trabalhador já numa primeira ocorrência de uma falta funcional. E disse mais, a juíza fundamentou sua sentença no sentido de que a empresa não se desincumbiu de comprovar a autoria, ou seja, a responsabilidade da eventual rasura ou adulteração do atestado àquela trabalhadora. Nesse caso, compete à organização possuir um sistema interno, um aparato investigatório legítimo, que atenda todos os ditames da nossa Constituição Federal no que diz respeito à ampla defesa e ao contraditório, que contrate profissionais qualificados, que tenha
se municie de elementos que possam efetivamente comprovar a autoria dessa situação à trabalhadora. Se isso não ocorre, se a empresa não possui um sistema interno investigativo hábil, idôneo ou pelo menos capaz de apurar com total certeza essa situação, ela não pode atribuir uma conduta dessa natureza ao trabalhador sem ter essa certeza. Principalmente pelo fato de se tratar de um ato ilícito passível de responsabilização criminal. Veja bem a gravidade da situação. Nesse caso, a empresa deveria fazer um procedimento interno investigativo idôneo, como nós falamos anteriormente, mas também noticiar esse fato eventualmente à autoridade policial, que certamente abriria um inquérito, ouviria pessoas, o próprio médico do sindicato, o analista de recursos humanos, a própria trabalhadora, faria uma investigação completa para só então concluir ter sido ela ou não a autora da adulteração. Nesse caso, a empresa foi condenada ao pagamento de todas as verbas rescisórias e ainda de uma indenização por danos morais. Vejam bem o desdobramento dessa conduta considerada abusiva por parte da empresa, que no uso, na utilização do seu poder diretivo patronal, acabou por aplicar a penalidade máxima, que é justamente a demissão por justa causa, sem estar munida de todos os elementos hábeis, convincentes, capazes de comprovar que essa adulteração teria sido feita pela própria trabalhadora. É bem verdade que o atestado justificava apenas um dia de falta e que ela acabou faltando por 2 dias. Mas esse fato, aliado ao seu histórico profissional, dando conta de que em outras situações ela também necessitou se afastar do trabalho por motivo de doença, apresentando atestados médicos, e nessas ocasiões jamais sofreu qualquer tipo de advertência, demonstrou que a empresa, de certa forma, era complacente com aquela conduta, de certa forma, aceitou que a trabalhadora eventualmente pudesse faltar por motivo de doença. E isso é uma justificativa legítima, é muito importante deixar isso claro. Então a recomendação que nós deixamos aqui é que antes de se aplicar a penalidade máxima, principalmente quando a conduta faltosa diga respeito a atos ilícitos, eventualmente puníveis através de uma eventual condenação criminal, que não aplique essa penalidade, que é a demissão por justa causa, sem ter a total convicção, provas, meios hábeis, idôneos e legítimos, capazes de comprovar a autoria do colaborador pelo fato delituoso. Tá ok? Obrigado, até a próxima.